Bem-vindos a mais um Fisconet Responde. O meu nome é Fabiane, sou especialista tributário na área contábil e hoje eu vim esclarecer para vocês uma dúvida muito frequente dos nossos consulentes, que é a aplicação do fator R no Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário simplificado previsto pela Lei Complementar 123 de 2006, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte no Brasil. Seu objetivo principal é reduzir a burocracia e a carga tributária para esses negócios. No entanto, para algumas atividades de prestação de serviço, a simples aplicação da alíquota sobre a receita bruta pode não refletir a realidade econômica da empresa, especialmente aquelas que possuem uma estrutura de custo intensiva em mão de obra. E é nesse contexto que surgiu o fator R, criado para incentivar a contratação de mão de obra e pagamento de salários mais altos. Este mecanismo foi criado para promover uma tributação mais justa para as empresas que, embora prestem serviço de natureza intelectual ou técnica, geralmente enquadradas no anexo 5 com alíquotas mais elevadas, e possuem uma estrutura de custo mais voltada para a remuneração de pessoal. A lógica por trás do fator R é que as empresas com maior investimento em folha de pagamento, ou seja, as que geram mais emprego ou remuneram melhor os seus profissionais, deveriam ter uma carga tributária menor, equiparando-se, em certa medida, às atividades do anexo 3, que possuem alíquotas iniciais mais favoráveis. O objetivo do fator R é incentivar a contratação de mão de obra e o pagamento de salários melhores. O resultado deste cálculo é um percentual. Se o fator R for igual ou superior a 28% da receita bruta, a empresa será tributada pelas alíquotas do anexo 3 no Simples Nacional. Caso o fator R seja inferior a 28%, a tributação ocorrerá pelas alíquotas do anexo 5. Essa diferença de enquadramento pode gerar uma economia tributária significativa para as empresas, tornando o fator R um ponto de atenção fundamental para o planejamento fiscal de muitas empresas e serviços. É importante ressaltar que o cálculo do fator R deve ser feito mensalmente, considerando os últimos 12 meses de folha de pagamento e a receita bruta, para verificar o enquadramento e o anexo correto. A fórmula do cálculo do fator R é simples. O fator R é a massa salarial dos últimos 12 meses dividido pela receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, vezes 100 para atingir o percentual. O resultado desse cálculo será o percentual que determina o anexo de tributação para as empresas do Simples Nacional. Trouxemos então um exemplo de cálculo do fator R. Uma empresa de consultoria, atividade de consultoria empresarial, que normalmente é tributada no anexo 5, com uma massa salarial dos últimos 12 meses de 25 mil e uma receita bruta dos últimos 12 meses de 100 mil. Então, para o cálculo do fator R, nós vamos dividir a massa salarial e a receita bruta. O fator R será 25 mil dividido por 100 mil, igual a 0,25 vezes 100, que traz um percentual de 25%. Ou seja, o fator R de 25% inferior a 28%, portanto, a empresa será tributada pelo anexo 5 com alíquotas maiores. Já se a massa salarial fosse 28 mil, o fator R seria 28%, seria tributada no anexo 3 com alíquotas menores. A tabela a seguir ilustra a diferença das alíquotas nominais entre o anexo 3 e o anexo 5, evidenciando o impacto do fator R. Na primeira faixa, nós temos uma receita bruta de até 180 mil. No anexo 3, ela será tributada com alíquota de 6%. Já no anexo 5, da primeira faixa, a alíquota inicia com 15,50%. Na segunda faixa, nós temos uma receita bruta de 180 mil a 360 mil, onde no anexo 3 se inicia com 11,20% e no anexo 5, 18%. Já na terceira faixa, nós temos uma receita bruta de 360 mil a 720 mil,
com alíquota no anexo 3 de 13,50 e no anexo 5 de 19,50. Então a diferença é significativa. Considerando que o fator R é a razão entre a massa salarial e a receita bruta, uma das formas mais diretas de otimizá-lo é aumentando a massa salarial da empresa. Isso pode ser feito de diversas formas, como aumentando o prolabore dos sócios, contratando mais funcionários ou aumentando a massa salarial, o salário dos funcionários. O fator R é, sem dúvida, um dos mecanismos mais importantes e estratégicos do Simples Nacional para as empresas prestadoras de serviço. Ele representa uma oportunidade significativa de otimização da carga tributária, permitindo que um negócio com investimentos em folha de pagamento sejam tributados por alíquotas mais favoráveis, assemelhando-se às atividades de menor risco fiscal ou de maior geração de empregos. Então esse foi mais um Fisconet Responde. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que nós retornamos. Fisconet, a informação segura é o nosso negócio.